Olá, graça e paz. É muito bom mais uma vez estarmos juntos. É bom podermos parar para refletir através da palavra do Senhor e crescermos através dela. Hoje eu quero pensar com você sobre como vencer o pecado. E para isso, eu quero ler dois versos que estão na primeira carta de João, no capítulo 1. 1 João, capítulo 1, versos 8 e 9. Os versos nos dizem assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Como vencer o pecado? O primeiro princípio, o primeiro passo para vencermos o pecado é termos a consciência de que pecamos, de que somos pecadores, de que estamos num estado de queda, de que a natureza pecaminosa está em nós, de que herdamos do nosso pai Adão o estado de queda e por isso, consequentemente, em algum momento iremos falhar, iremos pecar. O texto diz assim, o verso 8: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. Portanto, ter a consciência de que pecamos, termos a confiança de que em algum momento falhamos e essa luz acender na nossa mente através do Espírito Santo, dizendo para nós que falhamos, que erramos, que pecamos, que transgredimos, que desobedecemos a Deus, é fundamental para darmos um passo rumo à vitória contra o pecado. É muito importante termos essa consciência porque alguns pecados em nossas vidas, eles vão se tornando habituais, comuns, vamos lidando com eles de maneira natural, como por exemplo, você deixar de orar um dia, você deixar de ler a Bíblia, automaticamente você vai lidando com essa deixa de maneira muito comum. Você às vezes até pensa assim, não, amanhã eu vou fazer isso, hoje não deu tempo, foi corrido, mas amanhã eu faço. É como você passar no sinal vermelho, porque você tem que chegar no local, no horário, e aí você usa a justificativa de passar no sinal vermelho porque está atrasado, está com pressa. Então você vai percebendo que os pecados em nossas vidas, eles vão se tornando um hábito cada vez mais corriqueiro. Então ter essa consciência de que eu pequei, de que eu falhei, é fundamental para eu vencer o pecado. Mas não só isso. Não basta saber que pecou. Não basta saber que está errado. É importante confessar esse pecado. E o verso 9 vai nos dizer assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então não é apenas ter aquela luz acesa dizendo pecou, errou. Não é apenas ter a consciência de que está errado, de que pecou, mas é ir até Deus em oração, confessando esse pecado cometido. Dizer para Deus qual foi o pecado, aonde errou, aonde caiu, aonde transgrediu. Não é ter apenas a noção de que está em pecado, mas é dizer para Deus, Senhor, eu errei aqui. Senhor, eu menti, Senhor, eu cobicei, Senhor, eu roubei, Senhor, eu deixei de orar, eu deixei de ler a Bíblia, eu deixei de fazer isso, aquilo, e a Tua palavra diz para que eu venha fazer. Então, para eu vencer o pecado, eu preciso também confessar ele. Preciso colocar diante de Deus onde estou errando e falhando diante dele. E aí diz o texto que eu venço. Por que eu venço? Porque Ele é fiel e justo para perdoar os meus pecados e me purificar de toda injustiça. Então, quando eu tenho a consciência de que eu errei e vou até Deus confessando este erro, Cristo é fiel e justo para me perdoar deste pecado que eu tenho consciência e que confessei, e não apenas para me perdoar, mas me purificar de toda injustiça. Louvado seja Deus por isso. Que eu e você tenhamos sempre em mente o quanto somos pecadores e quando falhamos. E não apenas isso, que nós possamos ir até Ele confessando os nossos pecados,
confiando no perdão e na purificação que provém da obra de Jesus na cruz do Calvário. Glória a Deus por isso. Vamos orar, pedir para que o Espírito Santo nos ajude nesse processo de ter a consciência de que estou errado e ir até Deus confessando os meus erros. Oremos. Pai de amor, Deus de graça e misericórdia, em o nome de Jesus, mais uma vez, nos colocamos diante de Ti em oração, reconhecendo a Tua grandeza, a Tua bondade, a Tua misericórdia, agradecendo a Ti pela vida e oportunidade que o Senhor nos concede, mas também pedindo perdão, pedindo a Deus para que Teu Espírito Santo nos dê a consciência e o entendimento de quando estamos errados e na onde erramos. Que o Espírito Santo nos dê essa sensibilidade a Deus de percebermos as falhas, os erros, as nossas transgressões, os nossos pecados cometidos. Não permita, ó Deus, em nome de Jesus, que venhamos lidar com o pecado de maneira natural, de maneira corriqueira, como se fosse algo a qual nós não devemos levar a sério, a qual nós não devemos lutar. Mas pelo contrário, nos dê essa consciência e responsabilidade de lutarmos contra os nossos pecados, contra a nossa natureza caída, a fim, ó Deus, de vivermos a proposta do Teu Evangelho e de vivermos de acordo com a Tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, a irmos até o Senhor em oração, confessando os nossos pecados, dando nome aos nossos pecados, falando onde falhamos, falando onde erramos, ó Deus, no nome de Jesus, e recebendo do Senhor o perdão e a purificação para a honra e glória do Teu santo nome. Muito obrigado, ó Deus, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus graciosamente continue nos ajudando a vencer os pecados, sempre com a proposta do nome dele ser glorificado e de vivermos cada vez mais para ele. Fique com Deus, em o nome de Jesus.